Oi, pessoal, tudo bem? Eu tô aqui para fazer uma revisãozinha para a prova do bloco 2, tá? Nessa prova cairá notações científicas e a introdução de funções, beleza? Pessoal, eu vou começar falando de notação científica. A notação científica ela é formada por dois números, né? É um número que está entre 1 e 9,9. Então, esse número eu posso representar assim. Esse número tem que ser maior ou igual a 1, ou ele tem que ser menor do que 10. Ele precisa estar nesse intervalo. E a segunda parte dele é uma potência que tem base 10. Então, vai ser 10 aqui e eu vou escolher, né? Vou ver qual que é o expoente que representa esse número, beleza? Pessoal, a notação científica ela serve para representar números muito grandes ou muito pequenos, né? E também em questão de cálculos, às vezes facilita muito eu fazer um cálculo em notação científica, ajuda do que ter um número em forma decimal. Por exemplo, se eu quero representar a distância do Sol e da Terra, são muitos quilômetros, é um número muito grande. Então é mais fácil representar através da notação científica. E o contrário, se eu falar a massa do elétron, o elétron faz parte do átomo, o átomo a gente já tem que usar um microscópio para ver as células, o átomo é menor do que isso. Então imagina o tanto de zeros que ia ter para essa massa, porque é um número muito pequeno, se eu fosse representar ela em gramas ou quilos, né? Então, ele serve para isso. Então, um exemplo de um número em notação científica é o número 1,2 vezes 10 à sexta potência. Olha, a primeira parte é um número decimal, ele é maior do que 1 e é menor do que 10, né? Então, ele está nesse intervalo. A segunda parte é uma potência que tem base 10, eu só escolhi meu expoente. Professor, como que eu passo um número para uma notação científica? Por exemplo, uma pessoa comprou uma fazenda muito chique, muito grande. Essa fazenda custou 7 bilhões de reais. Nossa, bem caro, né? Vamos passar esse número aqui para notação científica? Primeiro, eu tenho que saber quantos zeros que tem, né? O bilhões, né? O Enem cobra muito isso. Ele escreve por extenso e quer saber quantos zeros que possui. Então, ó, esse é o número 7. Se eu colocar 3 zeros, eu vou ter o número 7.000. Se eu colocar mais 3 zeros, eu vou ter os 7 milhões. E se eu colocar mais 3 zeros, eu vou ter os 7 bilhões. Beleza, eu quero passar esse número para notação científica. Primeiro, eu sei que eu tenho que ter um número que está entre 1 e 9,9, né? Vamos falar assim. Então, eu preciso de colocar uma vírgula aqui, ó, entre o 7 e o 0, porque eu vou ter o número 7,0. Não vou colocar todos os zeros, né? E o 7,0, ele está entre 1 e 10. Ok. Beleza. A segunda parte do meu número é uma potência de base 10, então eu já vou colocar. O número 7 bilhões, ele não tem vírgula, né? Então eu considero como se essa vírgula tivesse no final. Agora eu preciso contabilizar quantas casas que eu desloquei do final, de onde estava a vírgula, até onde eu coloquei ela, que foi aqui. Então vamos contar? Eu andei uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9 casas. Então, 7 bilhões representado em notação científica é 7,0 vezes 10 a nona. Tá vendo que eu desloquei para a esquerda? Toda vez que eu ando para a esquerda, o meu expoente aqui é positivo. Professor, e se eu tivesse um número muito pequenininho? Vamos ver aqui, ó. 0,00032. 321. Vamos colocar assim. Como que eu representaria esse número em notação científica? Primeiro, eu teria que ver onde eu vou ter que colocar a vírgula para satisfazer a primeira regra aqui da notação científica. Então, eu vou colocar essa vírgula depois do 3, ó. Porque se eu colocar ali, eu vou ter o número 3,21. E 3,2, 3,21 está no intervalo permitido, que é entre 1 e 10.
Beleza? Agora eu vou ter uma potência de base 10 e eu vou fazer a análise, né? Olha, quantas casas que eu desloquei. De onde ela estava, que já era um número com vírgula, né? Então ela estava aqui. E ela passou para cá, ó, nessa vírgula azul. Vamos ver quantas casas que andou? Uma, duas, três, quatro. Então aqui é o número 4. Olha que dessa vez eu desloquei para a direita. Toda vez que eu desloco para a direita, o meu expoente é negativo. Faz sentido, né, pessoal? É um número pequenininho, então o expoente aqui é negativo. Quando o número é muito grande, o expoente fica positivo. Pessoal, agora eu vou fazer uma continha. Vamos resolvê-la e depois vamos resolver em notação científica. Aqui. Eu quero fazer 200 vezes 10. 200 vezes 10, pessoal, vai dar 2.000, tá? Esse é o resultado. Agora eu quero escrever esses números em notação científica. O 200, pessoal, em notação científica é 2,0 vezes 10 elevado ao quadrado. Ó, não tem vírgula, desloco duas casas para colocar a vírgula aqui, né? Então, desloco duas, desloco para a esquerda, positivo. Vezes o 10 em notação científica é 1,0 vezes 10 elevado, ó, não tinha vírgula, estava no final, vou colocar a vírgula aqui, desloquei uma casa para a direita, então é 10 elevado a 1. Isso é igual ao 2.000, é 2,0 vezes 10 elevado à terceira. Ó, vou deslocar três casas do final até onde eu quero colocar. Pessoal, por que eu estou fazendo isso? Para vocês perceberem uma regra que ela é muito legal, facilita muito as contas, principalmente no futuro, quando vocês fizerem alguma atividade de química, de física, isso aqui ajuda muito na resolução, tá? Olha, se eu fizesse aqui, ó, pega a parte decimal e faz a multiplicação, já que é uma multiplicação, né? 2 vezes 1 é 2. Então, 2,0 vezes 1,0 é 2,0. Agora, observa, eu pego a minha potência, como é multiplicação, basta somar os meus expoentes. Quando eu faço 2 mais 1, eu tenho 3. Tá vendo que eu obtenho a resposta? Então, se dá certo para essa questão que é mais simplesinha, dá para todas, tá? Então, toda vez que eu tenho multiplicação de números em notação científica, multiplica-se a parte decimal, conserva a base e soma-se os expoentes, como eu acabei de comprovar aqui. Beleza? Pessoal, isso serve também para a divisão, tá? Se eu pegar 200, pessoal, e dividir para 10, vai dar 20, tá? Vamos escrever esses números em notação científica. Já escrevi ali, né? O 200 em notação científica é 2,0 vezes 10 ao quadrado. Vou pegar esse número dividido por 10, que é 1,0 vezes 10 elevado a 1. E o 20, né, pessoal, vai ser 2,0 vezes 10 elevado a 1 também, né? Vou deslocar uma casa para a esquerda para ficar onde eu quero a vírgula. Ó, pessoal, aqui mais uma vez, observe. Se eu pegar a parte decimal e fizer a divisão, eu vou ter 2 dividido para 1. 2 dividido para 1 é 2. Tem duas balinhas para uma pessoa, só ela vai ficar com as duas. Olha a parte da potência. Eu conservo a minha base, que é 10. Como é divisão, pessoal, eu subtraio os meus expoentes. 2 menos 1 é 1. Então, aí fica a regra. Quando for multiplicação, multiplica a parte decimal, conserva a base, soma os expoentes. Quando for divisão, divide a parte decimal, conserva a base e subtrai os expoentes. Beleza? Agora eu vou passar para funções, né? Pessoal, função, o que que é? É para colocar uma coisa que está correlacionada a outra, que depende de outra. Um exemplo.
Vou correr, 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 vou fazer atividade física. Mas para eu sair bem numa atividade física, eu dependo da minha alimentação. Se eu alimentar bem, eu vou conseguir fazer uma boa atividade física, porque eu vou ter energia, né? Meu corpo vai ter energia que vem da alimentação aí. Se eu comer coisas erradas e tudo mais, não vai me ajudar em nada na minha atividade física. Então, uma boa atividade física, uma boa corrida, por exemplo, depende de uma boa alimentação. E é isso que eu faço na função. Eu correlaciono uma coisa com outra. Daí tem um sisteminha que ajuda a gente a entender melhor, que é esse sistema de conjuntos. Observa, tudo que eu tenho no primeiro conjunto aqui, ó, pessoal, eu chamo de domínio da minha função. Do outro lado, tudo que está no outro conjunto, eu chamo de contradomínio. Pessoal, observa que aqui dentro do contradomínio eu tenho só alguns valores que tem uma correspondência, que está chegando uma setinha nele, ó. É o 0, 4 e o 16. Essa parte no meu contradomínio que tem uma correlação, pessoal, eu chamo de imagem. E eu tento procurar aqui que função. Para eu chegar nesses valores que são a minha imagem, qual que é a regra que eu tive que seguir com os números que estão no meu domínio? Nós fizemos isso em sala e nós percebemos que neste exemplo a função, se eu chamar todo o meu domínio de x, né, para eu chegar nos valores da minha imagem, que é esse f de x aqui, eu tive que pegar esses valores do domínio, que é o x, e tive que elevar ao quadrado, ó. Menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2. Menos vezes menos mais, 2 vezes 2, 4. Zero ao quadrado, zero vezes zero, que é zero. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, que é 4. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, que é 16. Então, eu tenho que descobrir qual que é a regrinha, qual que é a função que interliga o que está de um lado no outro. Nós vimos em sala também que esse primeiro conjunto, que é o domínio, eu posso chamar de A. O segundo conjunto, que é o contradomínio, eu posso chamar de B. Beleza? Pessoal, eu vou falar tudo que a gente falou de uma maneira matemática, uma maneira um pouco mais complexa, mas vocês vão perceber que é tudo que a gente fez. Ó, uma relação f, que é uma função que vai de A para B. É isso que eu fiz. Eu estou fazendo uma relação, uma dependência dos elementos de A com os elementos de B. Então, é uma função que vai de A para B. O conjunto A chama-se domínio da função. O A é o domínio da função. Esse conjunto é constituído de todos os elementos x, tá vendo? O x é a variável independente. Quem está dependendo de um resultado aqui é o f de x, né, pessoal? Que é o meu y. Dependendo do valor de x, eu vou ter um valor de y. Então, eu falo que esse meu x ele é independente. Quem depende dele é o y, tá? É constituído pelos elementos de x de A e é indicado por domínio de F. Eu também posso chamar o domínio com D maiúsculo aí, tá? O conjunto B é chamado de contradomínio da função, como nós já vimos. Eu posso chamar o contradomínio de B. Esse conjunto é constituído pelos elementos possíveis para y. Tem todos os elementos que são possíveis, né? Aqueles que eu tenho relação, que eu fiz uma interligação, e os que não têm. Então, esse y é a minha variável dependente. Eu vou interligar de acordo com o valor que eu tenho de x. E é indicado por CD, né? A gente viu que o contradomínio também eu posso chamar de CD. O domínio eu posso chamar de D. Cada elemento de x do domínio tem um único correspondente. Ó, eu liguei o x com apenas um número do outro lado, né? Tem um único correspondente de y no contradomínio. E esse valor de y associado a x pela função, damos o nome de imagem. Imagem não são os valores que estão no contradomínio, que eu fiz uma interligação, né? Que eu fiz uma associação. Então, tá certo. Damos o nome de imagem de x pela função, indicamos por y igual a f de x. Eu posso chamar a minha função de f de x, né, pessoal? Eu posso chamar esses valores de y também.
tá? Então é isso. Então, essa é uma notação matemática, uma notação um pouco difícil, assim, mas se você lê isso aqui é uma verdade, tá? É só passar tudo que nós estudamos por um texto um pouquinho mais complexo, ok? Aqui também tem um plano cartesiano, né, pessoal? Nós vimos o plano cartesiano, ele é essencial para o andamento, para o estudo de funções, né, de primeiro grau, segundo grau, todas as outras que virão. E aqui eu tenho um par ordenado, né? Por exemplo, o B é um par ordenado. Ele está no meu plano cartesiano. No plano cartesiano eu tenho dois eixos, eu tenho o eixo X, que eu também posso chamar de abscissas, e eu tenho o meu eixo Y, que eu também posso chamar de eixo das ordenadas. E eu quero representar esse ponto B. Quero saber qual que é esse par ordenado, né? Qual que é a coordenada dele ali naquele plano. Então, pessoal, para eu representar uma coordenada, sempre entre parênteses, tá? Com uma vírgula separando. Primeiro eu coloco o valor que está em x. Não esqueça essa ordem. Então, aqui para o B, eu vou olhar que o valor dele em x está aqui. Se eu andar, x para a direita são valores positivos. Então, eu tenho o número 1, número 2, ele está no número 3. Então, vou colocar aqui 3. E em y, pessoal, se eu vir aqui, ó, no eixo das ordenadas, ele vai estar para cima y positivo, né? Então vai estar no número 1, 2, 3, 4, 5. Então essa coordenada é 3 e 5. Então não esqueça essa ordem. Para eu fazer uma representação de um par ordenado, sempre eu coloco o valor que ele está em x primeiro, para depois colocar o valor que está em y. Daí nós temos alguns detalhes, né? Por exemplo, eu quero representar a letra J aqui, ó. Professor, ele está em cima do eixo, ele está em cima de uma reta. Se está em cima de uma reta, implica que algum dos valores vai ser zero, tá? Ou x ou y vai ser zero. Nesse caso, ele está em cima de y. Então, isso indica que o x que vai ser o zero. E y é o valor que ele está, em cima de y é o valor que ele está no y, né? Então, observa, ele para baixo no y é negativo, então aqui é menos 1, menos 2. No y ele está no y ele está no ponto menos 2. Então, essa é a ordenada do ponto J. Vamos ver o ponto E, só para, né, para finalizar essa parte, ó, o E, ele também está em cima do eixo, então alguém vai valer zero. Ele está em cima de x, e no x ele está no valor que é 3, 4, 5, 6. Então, ele está em cima do 6. Se ele está em cima do x, o valor de y dele será zero. Só para finalizar essa parte também, vamos relembrar, né? Essa primeira parte aqui, ó, que só tem valores positivos, eu chamo de primeiro quadrante. Essa de segundo quadrante, essa de terceiro quadrante e essa de quarto quadrante, tá? Daqui, ó, seguindo esse caminho no sentido anti-horário. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante, beleza? Pessoal, agora vamos voltar. Eu coloquei uma questão aqui do Enem para a gente fazer essa relação de uma grandeza com outra, né? Que é uma função. Aqui, ó, ele me deu uma função, já vou escrevê-lo aqui, ó. P de x é igual a 450 mais 2,75x. Vamos ler a questão, vamos interpretá-la e ver o que ele está pedindo. Olha, em certa cidade, o táxi comum, a bandeira 1, a tarifa inicial é 4,50, mais 2,75 quilômetro rodado. Então, eu entro no táxi, eu já pago 4,50 e eu pago 2,75 por cada quilômetro rodado. Então, o valor que eu vou pagar, pessoal, para ir de táxi, depende de quantos quilômetros que eu vou andar, né? Dentro do que eu vou estar dentro do táxi. Então, uma coisa está dependendo da outra. Então, é uma função, beleza? Então, ó, ele deu a minha função, né, que representa isso, e ele já me falou, ó, o preço que eu pago, que é PX, então isso aqui é o preço que eu pago, é 4,50 fixo, mais 2,75 vezes
a quilometragem. Então, no caso aqui, o x é a quilometragem. Beleza? Só interpretação isso aqui. Daí ele falou assim, ó, sabe-se que o passageiro pagou 36,60. Então ele quer saber quantos quilômetros que esse táxi percorreu. Ele me falou que o preço pago foi 36,40. Então eu vou colocar isso no lugar do preço. O preço pago não foi 36,40. Então no lugar do PX eu vou escrever 36,40. Beleza, e eu vou achar o x nesse caso, né? O x é quantos quilômetros que eu andei. Então, vou repetir aqui, mais 2,75 vezes x. Essa é uma equação polinomial de primeiro grau. Eu quero saber o valor de x. Eu tenho valores, sentenças que têm x e sentenças que não têm o x. Primeiro passo, como nós vimos em sala, é separar tudo que tem x de um lado e tudo que não tem x do outro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse número para o outro lado. Observa, toda vez que eu passo da igualdade, eu mudo a operação que está acompanhada comigo. Então, observa que esse 4,50 ele está positivo, não tinha nada aqui. Então, ele vai para o outro lado, negativo. Então, eu tenho 36,40 menos 4,50. E esse 2,75x já está de cada igualdade, eu vou permanecer ele aqui, ó, 2,75x. 2,75x. Agora eu tenho uma conta para fazer bem básica, né, pessoal? 36,40 menos 4,50. Então, aqui eu vou ter 0 menos 0, que é 0. Não dá para tirar 5 de 4. Então, eu vou pegar emprestado do meu coleguinha ali. E aqui eu vou ter 14. 14 menos 5 é 9. Tem a vírgula. 5 menos 4 é 1. E eu tenho esse 3. Então, aqui, aquela respostinha ali vai ser 31,90, igual a 2,75x. Beleza. Eu quero achar o x, então eu tenho que isolar ele. Observa que esse 2,75 ele está multiplicando o x. Eu tenho que passar ele para o outro lado. Então, ele vai passar dividindo. Então, na verdade, o meu x vai ser 31,90 dividido por 2,75. Se eu fizer essa conta, eu acho a quilometragem rodada aí, tá? Então, eu vou continuar aqui mesmo, né? Para adiantar minha vida, vou dividir esse número por 2,75. E, professor, aí complicou. Nossa, daí tá muito difícil, que a divisão com número fracionado, Deus que me livre. Mas, pessoal, para eu fazer uma divisão com número fracionado, primeiro eu tenho que garantir que todos os números envolvidos ele tem a mesma quantidade de casas decimais, casas após a vírgula. Eu observo que o 31,90 tem dois números decimais. E eu observo que o 2,75 também tem dois números decimais. Então, para resolver essa conta, já que eles têm a mesma quantidade de números decimais, é só tirar a vírgula e fazer como se ela não existisse. Tá, pessoal? Então, se não fosse igual, eu completaria com zero, mas já é igual. Então, aqui é só resolver, tirar a vírgula e resolve normalmente. Então, aqui ele faz, né? Ó, primeiro eu vou pegar aqui 275, né? Então, eu vou pegar o 319. O número que eu multiplico por 275 vai dar próximo 319, é o próprio 1. 1 vezes 275 é 275. Então, eu vou ter 319 menos 275. 9 menos 5 é 4. Não dá para tirar 7 de 1. Pego emprestado do coleguinha e eu vou ter 11 menos 7. 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sobram 4. E 2 menos 2 é 0. Vou descer o próximo número, que é o 0, né? O número que multiplica por 275 e dá próximo de 440 ainda continua 1, tá? 1 vezes 275 é 275. Daí eu vou fazer essa subtração aqui, ó. Não dá para tirar 5 de 0, vou pegar emprestado do coleguinha. 10 menos 5 é 1. Não dá para tirar 7 de 3, vou pegar emprestado com o coleguinha. E aqui vai ficar 13. 3 menos 7, 3. 4, 5, 6, 7. Sobra 6. E 3 menos 2 é 1.
não zerou. Então, eu vou colocar uma vírgula aqui e aumentar um zero. Que não que multiplique por 275, que vai dar próximo de 1.650. Como eu já fiz isso na sala e nós treinamos, eu sei que é o 6, que vai dar certinho, ó. 6 vezes 5 é 30, vai subir 3. 6 vezes 7 é 42. 42 mais 3 é 45. Vai subir 4. 6 vezes 2 é 12, mais 4, 16. Vai sobrar zero. Então, pessoal, essa pessoa, ela andou 11,6 km, né? Então, 11,6 km para pagar esse valor que ela pagou, que é 36,40. Eu sei que 11,6 está entre 11 e 12, então por isso que a minha resposta aqui é a letra D. Para acabar nossa aula, outra questão do Enem, né? Aqui é mais fácil, que aqui é passar do português para matemática. Não preciso resolver, é só interpretar, né? Então eu vou ter uma função, vou ter uma coisa que depende de outra, eu quero fazer essa correlação entre as duas. Então, ó, para concretar a laje de sua residência, uma pessoa contratou uma construtora. Beleza. Tal empresa informa que o preço do concreto bombeado é composto por duas partes. Então, na hora que eu vou pagar, ele pediu para eu chamar o preço de Y, por isso que eu coloquei Y, ele vai ter duas partes. Uma parte fixa mais uma parte variável, tá? Essa parte fixa ele chamou de taxa de bombeamento e a taxa variável depende do volume que ele pediu para eu chamar de X de concreto utilizado. Então, o preço que eu vou pagar depende de quanto concreto que eu vou fazer. Quanto mais concreto eu fizer, mais caro eu vou pagar. Então, tem uma dependência de uma grandeza com a outra. Por isso que é uma função. Sabe-se que a taxa de bombeamento, observa, ele falou que a taxa de bombeamento é a parte fixa. É R$ 500. Então, aqui na parte fixa, eu vou colocar o valor dela, que é R$ 500. Talvez essa taxa fixa é pela mão de obra dele, né? Pelos equipamentos que ele precisa levar para fazer esse concreto, enfim, né? Mais uma taxa variável. E ele falou, pessoal, que o metro cúbico, o volume de concreto que ele vai fazer, ó, é R$ 250 cada metro cúbico. Então, eu vou colocar 250 vezes a quantidade de metro cúbico, ou seja, a quantidade de volume que ele utilizou, que ele pediu para eu chamar de X. Então, olha aqui, se eu fizer 1 metro cúbico, eu pago 250, porque 250 vezes 1 é 250, mais os 500, que é a taxa fixa, 750, ok. Se eu fizer 2 metros cúbicos, é 250 vezes 2, que é 500, mais o 500 da taxa fixa, que é 1.000, e assim vai. Então, ela vai depender do volume que eu utilizei. Então, essa é a minha resposta. Montei a equação, tá pronta. Ele não pediu para eu substituir nada, só saber qual lei de formação, qual expressão que representa. Então, é y mais que 250 vezes x e eu, aqui, né, pessoal, os fatores não vai alterar a minha resposta. Eu posso colocar 250x mais 500, que é o jeito que a resposta vem. Então, minha resposta correta, ó, é a letra D. Beleza, pessoal? É isso que vai cair. Dá uma olhadinha no conteúdo que vocês estão estudando em estudo orientado 2 de matemática, que pode ter algumas questõezinhas a respeito também. E é isso. Assista essa aula, entenda, faça as atividades, dá uma olhadinha na lista de vocês, refaça. Qualquer dúvida, me procure. E boa prova para vocês. Beijo, tchau!